130 famílias que vivem na Vila Santa Casa hoje pagam prestações para morar em um conjunto habitacional na cidade. Não é barato. No final, cada apartamento vai custar R$ 265 mil. Pois é, o problema é que o sonho de sair da favela, que ficou famosa na região por quase 50 anos, está virando pesadelo. Avenida Senador Feijó, 811, bairro Encruzilhada. Este é o endereço do edifício de 19 andares que recebeu 133 famílias da Vila Santa Casa, que ficava bem em frente. Quase um ano e meio depois da entrega, o prédio já apresenta problemas. Na área externa, rachaduras. No salão de festas e apartamentos, há várias infiltrações. As maiores preocupações estão no subsolo. O vídeo gravado com o celular mostra como fica a garagem em dias de chuva. Para complicar, um dos motores da drenagem, retirado para conserto há cerca de 2 meses, ainda não foi recolocado. Moradores dizem que os alagamentos provocaram problemas nos elevadores. Reteve muita água. Então, depois que encheu o poço do elevador e teve esses problemas com a água no elevador, nunca mais ele foi o mesmo. E a gente frequentamos, às vezes, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, problema com parada dos elevadores e, às vezes, tranco, que dá a impressão que ele vai despencar e ele chega até para sair de um andar e parar no outro. A caixa d'água do subsolo apresenta vazamento. Olha só a situação do quadro de comando da bomba, que leva a água para outro reservatório lá no alto do prédio. Tem que ficar 3 dias sem água, com reserva de água, né? Que eles alegam que tem 80 mil litros. Só que aqui tem 500 pessoas, não tem condições de esperar tanto, entendeu? Então teria que colocar uma outra caixa enquanto eles fazem o reparo na caixa, porque daquele jeito não tem como. Outra preocupação por aqui, o prédio não tem o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O engenheiro falou que ia conversar lá com o DACIDEGAU, falou que ia conversar com o comandante do batalhão, do bombeiro, porque que ele desaprovou o laudo, né? E agora nós estamos na dependência deles, né? Porque já está tudo ok. Documento, tudo, está tudo na administração e eles não dão resposta pra gente, né? Pode-se dizer que a gente saiu de um sonho para entrar meio que num pesadelo, porque a gente espera anos, foram 40 anos de luta para que esse sonho se tornasse realidade e agora com essas deficiências deixa a gente muito frustrado e muito chateado. Nós entramos em contato com a Companhia de Desenvolvimento Urbano, que em nota informou que não há problemas estruturais no empreendimento. Quanto ao AVCB, a CDHU diz que quando o edifício foi entregue aos bombeiros, atestaram a segurança do prédio. O material enviado à nossa redação destaca que o reparo de eventuais irregularidades apontadas na renovação do laudo é de responsabilidade do condomínio. Entretanto, a companhia está disposta a apoiar a apuração e, eventualmente, as providências que forem indicadas. Vereadores de Santos cobram melhorias estruturais no Palácio da Polícia. Os vereadores foram andando até o Palácio da Polícia Civil, que fica a poucos metros da Câmara Municipal. Do lado de fora, constataram alguns problemas. Depois, foram recebidos pelo diretor do DENTER 6, delegado Manuel Gato Neto, que falou da precariedade do prédio. O que precisa ser feito aqui? Bom, uma modernização. Nós vamos reformar a parte elétrica, hidráulica, dar uma outra adequação às salas, criação de auditório e principalmente investir no plantão policial. Situação que inclusive nós já mostramos aqui no Caderno Regional. Segundo Manuel Gato, a Secretaria de Segurança Pública diz que já foi iniciado um programa para reformas e modernização das delegacias paulistas e que a base de Santos tem projeto concluído e está em fase de licitação. A obra está orçada em 28 milhões de reais e tem prazo de conclusão de 2 anos. Esse prédio aqui é um patrimônio da Polícia Civil, é a identidade da Polícia Civil na região. A gente gostaria muito de vê-lo reformado. São várias unidades policiais aqui. Ele é um ícone na nossa cidade de Santos, no centro da cidade, né? Então seria muito importante essa reforma. Os vereadores querem acelerar todo esse processo. Já encaminhei hoje um um e-mail ao governador do estado, pedindo para que ele faça
que nos receba para conversar. Conversei com o vereador Augusto Duarte, ele já vai falar com o secretário de Segurança, que virá amanhã a Santos, se ele pode nos receber, para que a gente possa também comentar e falar alguma coisa desse palácio. Se assim se posso falar que isso é um palácio hoje. Todo mundo quer trabalhar num lugar bonito, num lugar apresentável. Isso dá dignidade aos policiais e também à população. Várias centrais sindicais planejam para amanhã manifestações em todo o país. Em Santos, a Polícia Militar emitiu nota hoje garantindo que vai intensificar desde as primeiras horas da madrugada o patrulhamento em locais considerados sensíveis, como a entrada da cidade, para garantir que o direito de protestar conviva pacificamente com o de ir e vir. O comando da PM não descarta, inclusive, o uso de tropas especializadas que serão acionadas caso haja necessidade. O telefone de emergência para a população, o 190, pode ser utilizado para relatar quaisquer situações de risco. O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que é o relator da reforma da Previdência, apresentou hoje seu parecer, que deve ser debatido nos próximos dias. Veja mais no Brasil em 1 minuto. O relatório de Samuel Moreira não deve ser votado pela comissão especial em um período menor do que 2 semanas. A economia prevista em 10 anos com as mudanças deve ser de 915 bilhões de reais. Ficaram fora do relatório de Moreira o benefício de prestação continuada, a aposentadoria rural e o modelo de capitalização. Estados e municípios também não fazem parte de seu parecer. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a mudança na proposta de reforma. Segundo ele, o presidente não é o dono das leis e vai acatar as mudanças propostas caso sejam aprovadas. As misteriosas caixas de borracha que apareceram encalhadas nas praias do Nordeste ainda intrigam a polícia, que não conseguiu descobrir a origem nem os culpados. O problema começou no ano passado e desde a semana passada vem se agravando, com o aparecimento de centenas de novos blocos nos litorais de Alagoas, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. No sábado, um bug bateu em um desses blocos em uma praia de Extremoz, no Rio Grande do Norte, em acidente que matou 2 pessoas. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, foi demitido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Santos Cruz vai ser substituído por outro general, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste. É o 3º ministro do governo Bolsonaro a deixar o cargo desde janeiro. Dezenas de unidades de conservação ambiental devem ser reduzidas no Brasil para diminuir interferências em estruturas já existentes, como estradas e portos. O governo federal trabalha em um projeto de lei que está sendo escrito em conjunto pelos Ministérios da Infraestrutura e do Meio Ambiente. Ainda sobre portos, o presidente da CODESP, Casemiro Técio Carvalho, fez esta semana um balanço dos seus primeiros 100 dias de gestão da autoridade portuária. E é com este assunto que nós abrimos o Momento do Porto de hoje, que recebe o pesquisador portuário, professor universitário Adilson Gonçalves. Professor, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite aos telespectadores, é um prazer estar aqui novamente com vocês. O balanço desses 100 dias, professor, mostra a adoção aí de um padrão que, se não for espartano, pelo menos é de contenção de gastos, né? Já que resultou aí num lucro de 68 milhões para a CODESP, o maior nos últimos 18 anos. Pela situação que passou, né, pela falta de credibilidade da diretoria anterior e com a chegada dessa nova diretoria, me parece que esse pelo menos é um bom começo, não é, professor? Eu acho que até mais que um bom começo. Essa gestão, ela mostrou que tem um perfil técnico e ela vem aqui para fazer uma mudança no modelo de gestão. Diferente, né, desculpe, das outras administrações que sempre foram políticas, né? Eminentemente políticas. A gente percebe que realmente eles vêm com esse perfil técnico e menos de gerência política. E as iniciativas que eles tomaram já nesse primeiro momento são iniciativas que mostram que podem estar num caminho bom e a gente torce para estar, porque o Porto de Santos, com a importância que ele tem, ele precisa realmente ser bem gerido e bem planejado.
Nós vamos continuar com essa conversa. O presidente Técio também entrou no debate da ligação seca entre Santos e Guarujá. Se posicionou contra a ponte que havia sido anunciada e o governo do estado voltou atrás na decisão e convocou novas discussões. Ontem, na Câmara dos Deputados, ele falou novamente sobre o assunto. Melhor solução técnica encontrada, túnel. Por vários motivos, mas um dos principais, não intervenção em estruturas portuárias e futuras estruturas portuárias. Então, mas é que tá. A interrupção da navegação, ela é feita no lançamento do bloco, né? Então, você faz o seu planejamento de obra para fazer o lançamento do bloco. Então, você interrompe a movimentação por 2, 3 horas, 4 horas e faz um lançamento de bloco, né? E aí você faz a gestão da fila da atracação para atender uma intervenção em obra. Isso já é feito na dragagem. Quando você coloca uma draga, ela está bem no meio do canal, né? No momento que a draga está dragando, eu não estou operando o navio. Ela está dragando. Então, aí você faz um planejamento de obra entre dragagem e lançamento de túnel com operação portuária. Bom, o presidente da Codesp esteve aqui, inclusive, conversando com a gente também, já havia se posicionado contra, que a Codesp sequer tinha sido consultada a respeito desse novo projeto dessa ponte, e agora parece que o governo do estado voltou atrás, vai consultar a Codesp, o que me parece uma coisa de bom senso, inclusive, não é, professor? Quer dizer, a Codesp, sem dúvida, é uma das maiores interessadas na construção dessa ligação. Sim, sim. A Codesp, as prefeituras de Santos, Guarujá, é uma iniciativa que é de interesse regional, não apenas de interesse do Porto. Já foi feita uma discussão um tempo atrás na Associação de Engenheiros e Arquitetos sobre a questão da ponte e do túnel. E lá saiu mais ou menos um consenso, pelo menos a maioria achou que realmente a solução do túnel seria mais interessante. Inclusive o presidente também defendeu isso, né? Ele acha que o túnel é o mais interessante, né, para a Codesp. A discussão sobre o túnel já é antiga. Para você ter uma ideia, em 1927 existia uma proposta de ligação por túnel. Eu ia dizer se esse assunto não tem fim, né, professor? Porque justamente há quantos anos se fala, né, sobre essa ligação? Na verdade, a gente já teve, na década de 50, a Prestes Maia fazendo um estudo, depois nós tivemos um novo estudo que gerou a ponte estaiada lá na Ponta da Praia, que também não houve consulta a ninguém, ela tinha restrições brutais à passagem de embarcações. O que a gente tem de fato é o seguinte: nós não sabemos quão mais as embarcações ou as estruturas que vão transitar pelo porto vão crescer. Hoje a gente já tem uma restrição que é o linhão de Itatinga, mas existe a possibilidade futura de talvez até uma desativação de Itatinga e a remoção daquelas linhas, ou se for executado o túnel projetado pelo DERSA, fazer o enterramento das linhas, aí você teria a liberação aérea. Agora, a gente sabe qual é o limite do aprofundamento do canal. A gente sabe que acima de 17 metros é economicamente inviável. Então, o que é a diferença? Vou fazer uma ponte com 90, 100, 150 metros de altura ou vou fazer um túnel com 30 metros de profundidade? Pode ser uma obra mais cara, mas o importante realmente é verificar o que isso vai trazer de vantagem ou de desvantagem, qualquer uma das soluções, e escolher aquela que é a mais adequada para o desenvolvimento do porto. Uma solução mais definitiva, parece, né, professor? O túnel, ele que traria consequências menores em relação à ponte, não é? Sim, eu acredito que realmente o túnel seria a solução ideal. E o tipo de túnel que poderia ser feito aqui, que é o túnel em módulos, já tem vários exemplos bem-sucedidos no mundo. São caixas que vão sendo colocadas? Isso, que vão sendo rebocadas, afundadas e unificadas, cada uma outra. E aí tira depois a água, injeta. Exatamente. Nós já temos exemplos disso em Hong Kong, temos exemplos disso na Suécia, na ligação entre a Suécia e a Dinamarca, no complexo de Øresund. E possibilidades técnicas, a solução técnica existe. O problema é quanto custa e qual vai ser a efetividade dessa solução adotada. Agora, será que essa nova gestão vai conseguir resolver um outro problema que também é antigo no Porto de Santos, que são os armazéns lá do Valongo, os armazéns do 1 ao 8? Quer dizer, vai conseguir dar uma destinação afinal para aquilo, professor? Olha, um dos aspectos mais importantes que a gente tem que abordar numa cidade como Santos, como Guarujá, é a questão da relação porto-cidade. No mundo, os portos eles têm uma relação com a cidade que deve ser considerada em qualquer aspecto. Qualquer decisão deve passar pelo crivo das duas áreas, do governo e governo municipal, dos governos municipais e das autoridades portuárias. Já tinha um projeto em andamento, só que esse projeto que estava sendo estudado dentro de um convênio que existe, aliás, entre a Prefeitura e a Codesp, era um projeto que tinha como base o mergulhão. Só que, depois do incêndio da Lemoa, chegaram à conclusão de que a solução do conflito rodoferroviário, que é aquele cruzamento que tem entre os trens e os caminhões, ali na proximidade da rua Cristiano Antoni,
poderia ser resolvido um pouco antes e não precisaria do mergulhão. O mergulhão realmente era uma obra muito cara e que foi considerada inviável economicamente. O mergulhão seria a pista ali, ficaria submersa, vamos chamar assim, passaria por baixo. Tiraria o tráfego rodoviário da superfície, aí permitiria que se fizesse uma ocupação... Ficaria uma área... Bom, isso aí economicamente foi considerado inviável e tal, mas pode ser retomado, existem outras possibilidades. O que é importante é que essa relação porto-cidade seja retomada e que a gente tenha menos engenharia externa, a gente tenha mais um trabalho realmente entre os técnicos que podem solucionar os problemas. Falou-se, de alguma maneira, em desenvolver aquela área com atividade cultural, assim por diante, como é feito em outros locais, com restaurantes e assim por diante. Agora, há que se pensar que tem que haver também uma integração, como o senhor mesmo já colocou, né, professor, com a cidade. Sim. Porque o Centro Histórico de Santos também, há anos, tenta-se uma revitalização naquela área e também não se conseguiu até agora. Pelo menos o que se conseguiu deixou muito a desejar ainda, não é? Se a gente for lembrar um pouco mais dessa situação, até a vinda da Petrobras para cá vem meio facultada essa questão da valorização do centro. Santos e Porto de Santos e cidade de Santos nasceram mais ou menos ao mesmo tempo, 1543 para o Porto, 1546 para a cidade. A gente não pode dissociar, nós temos uma identidade portuária, então é importante até para o resgate dessa identidade portuária do povo santista, do povo guarejaense, que a gente tenha essa condição de que o povo possa ter um acesso mais direto às atividades portuárias, como acontece em Sydney, Barcelona e outras cidades do mundo com experiências bem-sucedidas. Nós podemos ser mais uma experiência bem-sucedida. Como fica a situação do Porto com a provável privatização do Porto? O governo aventa a possibilidade de privatização do Porto de Santos. Vamos lá. O Porto de Santos ele tem uma complexidade diferente dos outros portos brasileiros. Ele é o maior porto, 25% das operações de carga, da movimentação de carga de comércio exterior do Brasil é feita pelo Porto de Santos. Já foi assinado que o Porto de Santos não é, num primeiro momento, privatizável. O que se pretende fazer nesse momento, vamos lá, o que se pretende fazer nesse momento, que foi inclusive anunciado pela presidência da CODESP, é preparar o porto para a abertura de capital. Lá na frente, pode ser que chegue a um nível de privatização, mas hoje o porto, pela sua complexidade, ele teria que ter um passo a passo. O primeiro passo que eles estão apontando, primeiro, é fazer a regularização, e essas atividades que a diretoria tem feito já são em busca dessa regularização da condição administrativa, dos passivos trabalhistas que a CODESP tem, como aportos, são coisas que estão sendo equacionadas. E aí, essa abertura de capital vai gerar uma condição de competitividade para o porto, pela atração de capital privado, e aí lá na frente pode ser que aconteça um outro tipo de modelo, mas segundo o que a gente tem ouvido, a ideia inicial não é a privatização do Porto de Santos, mas uma abertura de capital. Nessa mesma entrevista, nesse encontro com jornalistas que o presidente da CODESP teve, ele também anunciou a abertura de um escritório na China com o objetivo de prospectar novos negócios. Qual é o potencial dessa medida e existem escritórios em outros grandes centros também, professor? Olha, no exterior não consta que a CODESP tenha escritórios. Eles já fizeram muitas missões comerciais para visita a portos do exterior. Mas nada fixo, nada instalado. Fixo. A grande vantagem que tem dessa proposta, que pode ser a primeira de outras propostas de instalação de escritórios no exterior, é que você vai para a China, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Boa parte da carga que circula pelo Porto de Santos chega ou vai para a China e para países asiáticos. E pela proposta que a gente viu, a ideia é que esse escritório da China ele não seja somente para tratar de negócios com a China, mas no nível asiático, com países asiáticos de uma forma geral. Então é um primeiro passo e a gente precisa realmente atrair cargas e atrair novos clientes para o Porto de Santos. Esse é um passo visando a expansão de negócios comercial do Porto. Mas o presidente também falou na expansão do Porto físico, territorial. É possível, professor, isso? Veja bem, o Porto ele tem a poligonal que define qual é a área específica de gestão do governo federal. E lá tem todos os terminais. Ele já tem alguns desafios hoje, o presidente da CODESP, que é com relação aos arrendamentos, a conclusão das obras da Avenida Perimetral, uma série de fatores internos que hoje já precisam ser resolvidos. Em termos de expansão, o que a gente tem? Bom, ele vai ter que se preocupar com a ampliação da capacidade operacional do canal, seja em termos de profundidade, seja em termos de largura. E ele também tem que ter uma parceria muito boa, não apenas enquanto ativo do governo federal, mas enquanto relação com o governo estadual e com os governos municipais das cidades que ele abrange, de forma que você possa utilizar das leis de usurpação de solo que essas cidades têm, que já prevêem áreas para expansão portuária e retroportuária, e já estudos que foram feitos para o governo federal que dizem que existem áreas que são
tem potencial para implantação de zonas logísticas, de condomínios logísticos industriais, de zonas de processamento de exportação. E para que isso seja implantado, é necessário que exista uma grande sintonia entre a CODESP, o governo federal, os governos municipais e os governos estaduais. Áreas para expansão existem. O que a gente precisa é trazer novas cargas de maior valor agregado, e também gerar novos empregos, porque essas atividades, conforme elas vêm, a gente tem processos de modernização, de automação que estão aí às portas para entrar. E, logicamente, a gente vai ter que criar condições para que uma mão de obra que eventualmente deixe de ser utilizada nessas áreas seja utilizada em outras áreas com nova economia, de forma a garantir que não haja problemas sociais nem ambientais e que a gente tenha, então, a possibilidade de expansão econômica com melhoria da qualidade de vida na região. Professor Adilson, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite para o senhor. Irineu, foi um grande prazer mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado. Sexta-feira de sol nas cidades da Baixada Santista. É hora de conferir a previsão do tempo. Em Santos, a madrugada vai ser gelada, mas a temperatura sobe rapidamente e o clima vai ser de verão no fim da manhã e à tarde. Mínima de 17, máxima de 28 graus. Sexta-feira, com predomínio de sol e altas temperaturas em Guarujá. A mínima vai ser de 21 e a máxima de 30 graus. Em Cubatão, dia ensolarado. Temperaturas giram entre 23 e 31 graus. Sol com poucas nuvens em São Vicente. Mínima de 21, máxima de 30. Praia Grande tem predomínio de sol durante todo o dia, com temperaturas girando entre 19 e 28 graus. Dia também ensolarado em Mongaguá, sem chance de chuva. Mínima de 20, máxima de 30 graus. Futebol. Santos bate Corinthians na Vila e assume liderança do Brasileirão. O único gol da partida saiu no segundo tempo. Soteldo cruza, Jorge não domina e Sacha, de esquerda, balança as redes do goleiro Walter. Com a vitória, o Santos chegou aos 20 pontos e assumiu a liderança isolada do Brasileirão. O Peixe volta a campo agora só depois da Copa América, quando vai enfrentar o Bahia fora de casa. O confronto, que vai ser disputado em julho, ainda não tem data definida pela CBF. Daqui a pouco, às 8 horas, o Palmeiras enfrenta no Allianz Parque o Avaí e o São Paulo visita o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E pela Copa do Mundo de Futebol Feminina, disputada na França, a seleção perdeu de virada para a Austrália, 3-2. Marta e Cristiane marcaram para o Brasil, que ainda permanece na liderança do Grupo C com 3 pontos. Os outros times da chave, Itália e Jamaica, se enfrentam amanhã. As meninas, comandadas pelo técnico Vadão, decidem uma das 2 vagas para a próxima fase, terça-feira, às 4 da tarde, horário de Brasília, contra as italianas. E no domingo tem triatlon em Guarujá. Na Praia da Enseada vai ser disputada mais uma etapa do circuito Santa Cecília TV. Mais de 200 atletas já confirmaram inscrição. No percurso, 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de pedestrianismo. A previsão do tempo para domingo anima o organizador do circuito. A previsão é mar flat, temperatura agradável, sem vento. Isso faz com que os atletas possam abaixar até seu tempo. O circuito Santa Cecília TV está na 13ª edição. Domingo, no Cantão da Enseada, vai ser disputada a terceira das 5 etapas do ano. São 13 anos consecutivos, né? Hoje a prova já é conhecida nacionalmente. Uma prova muito legal. O local tem tudo a ver com triatlo, água cristalina, um percurso maravilhoso. Isso faz com que essa prova cresça cada vez mais. A largada está prevista para as 8 da manhã. Prestigie! Hoje é o dia do Santo Casamenteiro, um dos mais populares da Igreja Católica. Foram celebradas missas na região e distribuído o tradicional pãozinho de Santo Antônio. Missas foram celebradas durante todo o dia no Valongo. Fiéis lotaram a igreja para momentos de louvor e agradecimento.
Santo Antônio nasceu em 1194 em Portugal. Era conhecido por dar pão aos pobres e pregar o evangelho. É o santo tão conhecido que se tornou próximo e amigo de todas as pessoas. Por isso ele tem um grande número de devotos, que a eles recorrem pedindo saúde, pedindo também para encontrar uma pessoa, para constituir uma família. Ele é o nosso amigo, não tenha medo de pedir a intercessão de Santo Antônio. Ele está sempre pronto para nos ajudar e atender às nossas necessidades. Há relatos de moças que pediram a intercessão dele para conseguir um casamento e elas foram atendidas. Daí então começou essa tradição de chamar Santo Antônio com o título de casamenteiro. Ele realmente intercede. O Valongo recebeu mais de 10 mil pessoas, fiéis de várias cidades da região. Dona Rosemary veio do Guarujá. Ela tem duplo motivo para comemorar o dia 13 de junho. O seu filho nasceu no dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, no dia de hoje. Há quanto tempo a senhora vem celebrar Santo Antônio? E o que significa essa data? É um santo que eu tenho muita fé, eu sou devota. Tudo que eu peço para ele eu consigo. A celebração a Santo Antônio reuniu 3 gerações de devotas. Dona Abigail, de 93 anos, a filha Maria das Graças, de 66, e a neta Fernanda, de 40. É muito especial para mim, é o primeiro e o único. Santo Antônio é o símbolo de fé, de caridade, de paciência e intercede por nós diante de Jesus. Sempre venho agradecer com a minha avó pela saúde, pela vida e por todas as bênçãos que a gente recebe a cada dia. Fiéis fizeram fila para receber uma bênção e comprar o bolo de Santo Antônio em uma das barracas com guloseimas. A mais concorrida, como sempre, foi a que distribuiu os tradicionais pães bentos. Então tem pãozinho para toda a família, né? Tem, para toda a família. Já estou levando para passar prosperidade, paz para todos eles. Na verdade, símbolo de fé, mais assim para mim, né? A edição de hoje termina aqui. Continuem com a nossa programação. Uma boa noite a todos e até amanhã.